Oi, amigos, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês aqui. Não sei se vai ser um assunto 30 a mais, mas eu acredito que seja um assunto voltado mais para gravidez, porque hoje mesmo eu completo 17 semanas e eu não tenho ninguém do meu círculo de pessoas que eu conheça e que eu tenha para conversar sobre gravidez, que esteja grávida e esteja passando pela mesma coisa que eu. Isso seria um sonho se eu tivesse alguém que eu pudesse conversar todos os dias e que estivesse grávida, pelo menos assim, com algumas semanas, não precisa ser com as mesmas semanas, mas assim, com um mês a mais ou um mês a menos, para a gente estar passando e conversando tudo junto, porque é a minha primeira gravidez, né? Então para mim tudo é muito novo e eu procuro muitas coisas no YouTube, muitas coisas na internet, vídeo, etc. E eu não acho, porque a maioria das pessoas que eu converso que já tiveram gravidezes, elas falam que geralmente foi tudo muito tranquilo, geralmente elas falam que sentiram coisas totalmente diferentes nas quais eu senti. Eu gravei um vídeo de primeiro trimestre e agora eu já tô no segundo trimestre, né? No inicinho aí do segundo trimestre. Mas o meu primeiro trimestre, ele não foi nada fácil. E eu queria conversar com vocês sobre como está sendo a minha gravidez. E se aí alguém do outro lado, porque eu também não vejo na internet, se alguém aí do outro lado tem alguém que esteja passando pela mesma coisa, sentindo a mesma coisa, precisando de ouvir alguma coisa, eu precisava ouvir, mas eu vou precisar falar também agora, sabe? Eu achei melhor falar o que acontece. No meu primeiro trimestre, eu tive muito enjoo. Assim, eu não vomitei muito, mas eu tive muito enjoo, muito refluxo. É, os hormônios, aquela coisa toda de hormônio, sabe? Muito gases. Tinha vezes à noite que eu acordava e que eu sentia que eu tava. Como eu já tive um aborto, então. Mas assim, meu aborto foi só o sangramento, né? Mas eu. Você fica sempre com aquele medo. E aí, eu acordava à noite com muita cólica, uma dor, umas fincadas na barriga, parecia cólica, né? Mas era gases. Eu acordava assim, de colocar a mão na barriga e ficar assim, meu Deus, eu vou morrer. E, sabe? Eram umas coisas assim. E aí, quando eu liberava os gases, ficava tudo bem. E eu nunca vi ninguém falar isso, sabe? Nunca ouvi ninguém falar nada, nunca vi vídeo, ninguém que eu conheço também nunca falou nada. Falei com o meu médico e tudo, ele falou, é normal e tal, beleza. E eu consultava o chat GPT sempre, o chat me ajudava muito. E depois que passou, e depois passou e eu não senti muito, mas eu fiquei ali umas 2, 3 semanas sentindo isso e foi horrível. E eu achava que eu sempre estava ali sofrendo um aborto, alguma coisa que fosse, coisa ruim que fosse. E eu senti também muita. Eu não sei se era pressão baixa, minha pressão já é baixa, mas uma sensação de pressão baixa, uma sensação de que eu ia desmaiar, sabe? Eu tentava fazer minhas coisas, minhas atividades, porque eu não consigo ficar muito parada. Eu gosto muito de ficar deitada, né? Curtir uma preguiça ali e tal, mas eu sentia uma fraqueza quando eu tava fazendo as coisas de casa no início. Eu não acho, assim, gente, é tanta coisa que a gente passa na gravidez que eu fico assim, eu não sei que. Eu não ganhei nem ainda, né? Mas assim, como será? Sabe? Como será depois? Porque todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. Eu fico com muito medo de não sentir a mesma coisa que essas pessoas sentem, sabe? E porque é tanta coisa que eu tô passando nessa gravidez, porque eu tento muito sentir o meu corpo, tento muito. Eu aprendi muito a sentir o meu corpo, a sentir as coisas. E,
cada coisa que acontece comigo eu fico assim, pera, o que é isso, sabe? Qualquer coisinha no meu corpo. Primeiro, agora no segundo trimestre, eu tô sentindo cansaço, mas assim, não tanto, não muito cansaço, sabe? Eu sinto um cansaço não só psicológico, porque você sente um cansaço psicológico também. Eu tô sentindo um cansaço psicológico porque eu já sou uma pessoa extremamente ansiosa. Sempre fui, desde criança. Eu sempre fui muito ansiosa. E além do cansaço psicológico, que é muito medo que você tem, eu sinto muito medo. E ontem eu vi um vídeo de por que insônia na gravidez, porque agora eu comecei a ter insônia na gravidez. Gente, dá 2 horas da manhã eu não durmo. 3 horas da manhã eu tô sem sono. E eu fico assim, cara, não tem condições, não tem condições. Aí de tarde eu tô com sono, sabe? E aí eu falo assim, eu vou dormir. Só que eu acordo à tarde com qualquer barulho e assustada, sabe? É um cansaço psicológico que eu não sei explicar, porque eu creio que é por medo, porque cada ultrassom que eu faço, morfológico, depois que passa, que eu sinto que eu tava extremamente ansiosa. Por exemplo, se de manhã, se todo dia de manhã eu tiver alguma coisa para fazer, que não esteja na minha rotina, eu já fico ansiosa. Eu já acordo antes da hora, eu já fico com o coração palpitando. É assim, tá um caos. E eu já conversei com o meu médico e eu não sei explicar muito bem muitas coisas. Além do cansaço físico, eu tô tendo muita dor nas costas. Eu tô tendo, por exemplo, que fazer as minhas coisas de casa, minha rotina de casa, eu tenho que ficar fazendo alongamentos. Sim, alongamentos. Eu tenho que fazer alongamento. Aí eu começo a sentir a coluna doer. Aí eu ponho minha coluna para trás, porque eu já tenho escoliose. Ponho minha coluna para trás. Já faço uns movimentos assim. Às vezes eu faço alguns movimentos de yoga, que é o que me salva, é os movimentos de yoga que eu aprendi, que eu fiz durante a pandemia. Não tô conseguindo fazer na gravidez, porque eu tô acordando um pouco mais tarde, porque eu tô dormindo muito mais tarde, acordando mais tarde, e eu gosto de fazer essas coisas na parte da manhã, e eu não tô conseguindo fazer na parte da manhã, porque na parte da manhã eu já acordo, já faço o que eu tenho que fazer, faço comida, e aí quando dá de tarde eu já tô cansada e não consigo fazer. O yoga que eu gosto de parar, fazer, pôr o vídeo, né, da aula, colocar meu tapete no chão, fazer ali tranquilo, eu só gosto de fazer de manhã. E à tarde eu já não tenho essa vontade mais de fazer. E eu só faço alguns exercícios no chão mesmo, né? Eu mesma, os que eu já fazia, que eu sei de cabeça, eu pego e faço no chão mesmo, sem tapete, sem nada. E me ajuda muito pra questão da dor nas costas. Que eu acredito, porque o meu seio tá muito grande. Gente, tá muito grande. Tá gigantesco e ele dói. Hoje mesmo ele não tá doendo, mas assim, não tá desconfortável, porque às vezes eu deito de lado, dói. Dói muito. Dói muito, muito, muito. E deixa eu ver o que mais. Ele tá cheio de estria, gente. Tem tanta estria vermelha, umas estrias gigantescas que eu não sei explicar. Assim, tá. Não tá muito fácil, não, essa questão do cansaço físico e do cansaço psicológico, tá? Mas é isso. Segundo ponto. Eu tô sentindo, apesar de, eu conversei isso na terapia, apesar que eu engravidei no início de uma mudança de cidade, né, que eu tenho muita dificuldade. Quando eu era mais jovem, eu não tinha tanta dificuldade de me adaptar em cidades novas, né, nas quais eu me mudava, porque eu já morei em algumas cidades e eu não tinha essa dificuldade para me adaptar. Depois que eu fui ficando mais velha, eu comecei a sentir mais dificuldade para me adaptar à cidade. Então, quando nos mudamos, eu engravidei, eu já estava tentando engravidar, né?
E eu engravidei com um mês que a gente estava, já tinha acabado de mudar. Não é uma cidade muito longe da minha cidade, é uma cidade na qual eu conheço, tem família, tem pessoas que eu conheço e tudo, mas eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade para me adaptar. Eu fico muito reclusa, já tenho essa questão de ficar mais reclusa, porque eu não conheço pessoas assim. Conheço pessoas, mas assim, eu não consigo entrosar, não consigo, eu tenho muita dificuldade para isso. Enquanto eu não começar a gostar da cidade, me sentir da cidade, eu não consigo entrosar. Eu não sei explicar para vocês, eu não sei explicar, mas enfim. Com a gravidez, eu fiquei muito mais introspectiva, muito mais. Eu já tinha dificuldade para responder as pessoas, já estava num processo de mal de responder as pessoas, e agora eu tô pior ainda na gravidez. Então eu só respondo, por exemplo, pessoas que realmente me mandam mensagem, se preocupam comigo de verdade. Só essas pessoas que eu consigo responder e dar atenção. Eu não consigo, mandar mensagem para alguém, não consigo. Não. Não consigo mandar mensagem para essas pessoas, procurar pessoas, sabe? Eu fiquei totalmente antissocial, bem mais antissocial do que eu já estava. E eu acredito que isso ficou mais forte na gravidez, aumentou mais na gravidez e a questão da mudança. Uma outra coisa, senão esse vídeo vai ficar muito longo de conversa, que eu já falei sobre cansaço físico, né, psicológico, cansaço físico e psicológico, que a gente tem de cobrança, de medo e etc. Tem a questão que nem todo dia se acorda super bem, sabe? Nem todos os dias eu acordo super bem. As pessoas falam, você pode estar com depressão na gravidez e etc. Mas eu acredito que não seja essa questão de depressão na gravidez. Eu acredito que, eu já conversei isso também na terapia, mas eu acredito que a minha questão seja hormonal mesmo, sabe? Tem dias não, todos os dias eu tenho dificuldade para acordar. Tô tendo muita dificuldade para acordar. Até porque agora eu estou tendo dificuldade para dormir, né? Tô tendo dificuldade para dormir. Com a dificuldade para dormir, eu acordo mais tarde, o que me deixa mais ansiosa, porque se eu acordo mais tarde, não é o horário que eu quero acordar, porque eu queria acordar mais cedo. E eu sei que isso vai mudar totalmente depois da gravidez. Então, quando o neném nascer, eu vou ficar acordada muito mais tempo, eu vou ter privação de sono. E tudo vai virar uma bola de neve, entendeu? Então, assim, eu queria aproveitar esse tempo para dormir de boa, ter uma rotina tranquila, etc. Só que não está acontecendo isso. Então, eu não tô conseguindo controlar isso. E isso me deixa extremamente desanimada, porque eu acordo um dia e falo, vou fazer isso e isso. Eu tenho que fazer minhas coisas da minha rotina. Eu não consigo fazer as coisas da minha rotina, porque eu não acordo com vontade de fazer nada, sabe? Simplesmente eu não acordo com vontade de fazer nada. E eu não durmo de dia, muito raro. Eu só consigo dormir domingo à tarde. É o único dia da semana que eu consigo relaxar e falar assim, eu vou dormir. Porque durante a semana eu sei que eu tenho coisas para fazer e eu tenho que fazer essas coisas durante a semana. Eu tenho que alimentar meu canal, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer os meus outros trabalhos que eu tenho que fazer. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. Então, assim, tem dia que eu acordo assim, sem vontade de fazer nada, sabe? Nada, nenhuma vontade nenhuma de nada. Nada. E mesmo, por exemplo, até fazer meu exercício físico, que era minha bike aeróbica em casa, e na aeróbica não, ergométrica em casa, eu não tô fazendo, porque eu tô com medo de fazer. Apesar que meu médico liberou e tudo, eu tô com medo de fazer por causa da dor nas costas. Apesar que acho que não vai dar. Mas enfim, teve uns dias pra trás, bem tempo atrás, antes, no primeiro trimestre ainda, eu fui fazer umas coisas de casa, eu comecei a sentir muita dor do lado esquerdo, assim. Achei que era renal. Só que não era do renal.
Era dor, parece que de ligamento, o útero vai expandindo. Eu tive que ficar de repouso 3, 4 dias. Só depois desses 3, 4 dias que eu melhorei, sabe? Então, assim, não é fácil, não está sendo fácil, sabe? E são coisas que eu não vejo ninguém falando na internet. Então, que pra me ajudar, sabe? Desabafos, assim, de grávida. Só vejo gente super feliz, super alegre, né? Tá, beleza, tem. A gente fica super feliz, super alegre com a gravidez e tudo. Mas, e a parte difícil que ninguém conta? Ninguém conta essa parte difícil, né? Ah, mas é isso, gente. Eu quis só desabafar mesmo, conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a gravidez, as dificuldades da gravidez que ninguém conta, sem ser a parte romântica. Porque antes de engravidar eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. É, Mas é isso. Se alguém aí estiver passando por a mesma coisa, por favor, gente, comentem. Vamos conversar, por favor. Eu tô precisando, tá bom? Beijinhos, tchau.